Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é o Civivi Orts, que na minha opinião, além de ser uma ótima opção para EDC, também é um dos canivetes mais bonitos que a Civivi fabrica. E eu fico bem contente com isso também pelo fato dele ser um dos canivetes mais em conta da marca, né? Então se eu não me engano ele é um dos canivetes aí que tem o menor preço da Civivi atualmente. Como todo o Civivi, ele tem um acabamento aí fantástico, vocês podem ver que ele vem aqui muito bem centralizado, sem detalhe nenhum. A ação dele é muito bacana, é um canivete flipper com estilo clip point e um desbaste hollow aqui muito bem feito, muito fininho atrás do fio, não sei se conseguem ver ali. Isso aqui, pessoal, corta muito bem. E como todo Civivi aí, ele tem tanto um projeto como uma execução desse projeto muito bacana. Um canivete muito acertado, eu acho ele muito bem balanceado. E antes de eu começar a falar dele, ele vem aqui com aquele kitzinho padrão da Civivi, então 2 adesivos. Agora eu não lembro se os adesivos que vieram com ele foram esses aqui ou esses dois aqui, mas com alguma dessa dupla aqui ele veio. Ele também vem aqui com a caixinha da Civivi, vocês podem ver aqui o modelo ali. É o Orts Black pela cor preta, o Fiberglass Reinforced Nylon é o FRN, que é o material do cabo, eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. E a lâmina aqui no 9CR18MAV, que eu também vou comentar um pouco. O acabamento da lâmina é o Satin Finish. E ele também vem aqui com esse saquinho, com aquele paninho que eu acho muito bacana, que a Civivi manda também. Com o manualzinho, pacote de sílica e esse pouch aqui, se você quiser levar ele ou algum outro canivete. Tanto levar para algum lugar, como deixar aí guardado de forma mais protegida, aí, por exemplo, da oxidação, de umidade, enfim. Mesmo esse aço aqui sendo um aço com boa resistência à oxidação. Então, o 9CR18, pessoal, é um aço que eu não conhecia antes, não é igual a 9CR13MAV ou 8CR13MAV. É um aço aí que ele tem uma retenção de fio melhor, que pelos testes que eu acompanhei é mais ou menos aí semelhante ao VG10 da Spyderco, por exemplo. Eu vou começar o vídeo fazendo algumas comparações de tamanho. Então aqui está o canivete, ele é um canivete muito leve, pessoal. Então ele é um canivete que pesa aí só 81,5 gramas e não é um canivete com um cabo muito fino ou muito pequeno também. Vocês podem ver aqui de comprimento total. Ele tem aqui 19 centímetros, sendo de comprimento fechado 10,7 centímetros e de comprimento da lâmina 8,26 centímetros. Aqui em comparação, por exemplo, com o Spyderco Endura 4. E vou comparar aqui com alguns canivetes que eu sempre comparo no canal. Então aqui ele está em comparação com o Ontario Hatch 1 e com o Ontario Hatch 2. Vocês podem ver aqui que ele fica mais ou menos aí entre o Hatch 1 e o Hatch 2, chegando mais perto aí do Hatch 2. É um tamanho que eu acho muito bacana para EDC. Esse material que eles utilizam no cabo, o FRN, é um material que eu particularmente gosto bastante. Então, por exemplo, aqui com o Grip Chilean da Benchmade, ou, por exemplo, com o Endura da Spyderco, eles utilizam basicamente o mesmo material, só que com nomes diferentes, dependendo da marca. Por exemplo, aqui também o Cabardozer utiliza um material muito semelhante. E é um material muito leve. Então, por exemplo, se a gente comparar aqui o Orts com o Altus, que é um outro modelo da Civivi muito bacana, que eu já trouxe review para vocês, você sente que o Orts é um canivete mais denso que o... Você sente que o Altus é um canivete mais denso que o Orts. Talvez pelo fato do Altus ter uma lâmina mais leve, justamente por ser uma lâmina hollow ground, vocês podem ver como é fininha, então como tem menos material aqui essa lâmina, então ela corta muito bem. Vou pegar um papel para mostrar para vocês. Essa geometria aqui dele, pessoal, é sensacional. Então, por exemplo, eu acho que ele compete aqui com o Elementum, talvez ele até ganhe aí do Elementum. Na questão de qual tem o fio mais fino aí atrás do fio, eu acho que talvez o Orts aí tem um fio até um pouquinho mais fino que o Elementum, não sei ao certo. Mas são canivetes que com esse desbaste hollow aqui cortam muito bem. Então, vocês podem ver aqui, ele vem de fábrica com uma afiação aí que é sensacional. Eu estou bem ansioso para chegar meu novo sistema de afiação, para eu conseguir colocar aí um fio ainda melhor nele, mesmo esse fio aqui já sendo excelente, é um dos melhores fios que eu já vi aí de um canivete vindo de fábrica. E então, justamente por ter esse cabo aqui com FRN e com alívio de peso, então vocês podem ver ali dentro, ele tem alívio de peso, é um canivete que fica muito leve. Eu acho que o formato do cabo dele ele tem uma ergonomia aí que é muito parecido com o formato do cabo, por exemplo, aqui do Grip Chilean. Talvez um pouquinho mais fino aqui embaixo, mas justamente por não ter tanto grip aqui como o Grip Chilean tem, é um canivete aí bem mais confortável aí ao toque. Então, por dia a dia é um canivete aí muito mais confortável, na minha opinião, que o Grip Chilean, porque o grip ele realmente foi pensado para ter muito grip, daí que vem o nome dele. Mas essa forma aqui, como a Civivi fez o FRN, além de ser muito bonito, na minha opinião, aí ficou muito funcional, porque ao mesmo tempo que é bem confortável, também trava aí muito bem a sua mão. Aqui no pivô eles têm o C da Civivi, eu acho bacana isso, então aqui
eles colocam... Onde eles colocam o material da lâmina? Não sei nem se eles colocam, para falar a verdade. Colocam aqui, ó, bem pequenininho. Eu acho legal não colocar muita coisa no cabo do canivete. Então eu até limpei para mostrar para vocês aqui, ó, pessoal, fica bem pequeno mesmo. Deixa eu tentar focar aqui com a câmera. Vocês conseguem ver que ali tem escrito 9CR18MOV. Ele já tem uma ação muito bacana por ser rolamentado. No caso, no meu aí, o que eu limpei, que estava um pouquinho sujo, era de nano oil, que eu coloquei por cima sem desmontar ele, mas o nano oil também deixou ele aí, ainda assim, ainda mais macio do que ele já era. É um canivete que você pode tanto flicar ele assim, como, por exemplo, também aí, abrir ele com uma mão só, não é tão fácil, mas também dá, ou flicar ele assim. Assim, eu não acho tão fácil aí flicar ele, então eu prefiro usar o flipper, mas também aí é uma opção. Uma coisa que eu acho muito bacana, por exemplo, aqui, em contraste com o Cabardozer. Com o Cabardozer, vocês podem ver aqui que ele não tem o Sharpening Choil. Então, conforme você vai passando as afiações, começa a comer aqui em cima essa parte do desbaste, começa a atrapalhar um pouco ali a sua afiação da lâmina, começa a ficar esse negócio meio feio. Justamente por ser um canivete com um Sharpening Choil bem grande, que também serve para você apoiar seu dedo, então um canivete que, se você quer fazer alguma tarefa mais delicada, dá para você apoiar seu dedo aqui de forma muito confortável e segura, então eu não estou encostando aqui no fio, dá para usar numa boa aqui, para uma tarefa mais delicada. E também na hora de afiar, principalmente para quem afia a mão livre, ele tem aqui uma folga muito boa do Sharpening Choil, né? Também, justamente por ter um grade tão fininho assim, e o aço 9CR18 não vai ser um canivete muito difícil de afiar. Na verdade, vai ser um canivete que eu imagino que seja bem fácil de afiar, para ser bem sincero. O clipe dele eu acho muito bacana justamente porque é um clipe de Deep Carry, então vocês podem ver. É um clipe aqui. Eu esqueci até de comentar, pessoal. Esse canivete foi enviado aqui em parceria com a loja Facas HQ. Então, desde o Ontario Hat até o Civives, o próprio Endura, no caso, acho que agora só o Endura Wave e uma série de outros canivetes que aparecem aqui no vídeo, vocês encontram na loja Facas HQ. Vocês podem ver aqui como fica o clipe no cartazinho deles. E vocês também têm lá, eu coloquei no começo do vídeo, mas com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto em toda a loja. Então, em comparação aqui, por exemplo, com o Ontario Hat 1, a forma como ele fica no bolso é muito mais discreta, ele pode aí facilmente passar como uma caneta, eu acho bem bacana isso, eu gosto bastante dos clipes da Civive, e eu acho que ele é feito aí da forma como eu acho mais o melhor possível aí dos clipes. Então, além de ter os parafusos rebaixados, por exemplo aqui, se eu pegar o SRM 9008, vocês podem ver que o parafuso dele ali, embora o clipe seja rebaixado, o parafuso fica para cima. Aqui, por exemplo, no Altus, embora o parafuso seja rebaixado, o clipe fica para cima. No Ortiz, o que a gente tem aqui é um clipe que tem tantos parafusos para baixo, como o clipe aqui, vocês podem ver que ele entra um pouquinho na tala. Então é o clipe que fica melhor aí para entrar e sair do bolso. Eu acho um clipe muito bacana, cabe em todas as minhas calças, calça jeans, calça com um bolso mais grosso, enfim. E fica aí um canivete muito legal de você levar. Então, o canivete, por exemplo, para quem quer usar aí com shorts de esporte, com uma roupa mais leve, que realmente você vai esquecer que está no seu bolso, eu acho uma excelente opção. O clipe dele, então, é para destro ou para canhoto, só tip-up. Eu prefiro, no caso aí, o tip-up, então não vejo problema em não ter a posição de tip-down. E ele também aí é reversível. No caso, ele não tem o Lanyard Hole, então nos canivetes mais novos da Civive, eles não têm colocado aí o buraco para Lanyard. Por exemplo, aqui também no Civive Chevalier, que é um canivete muito bacana, é um flipper rolamento, é um flip com ação button lock. Vou colocar aqui em comparação com o Ortiz também, a gente não tem aí o buraco planeard. Eu acho que dá um up aí no visual do canivete, eu acho que, querendo ou não, esse buraco planeard, além de ocupar um espaço, fica um pouco feio, mas para quem gosta de canivete de Lanyard, a Civive não deixou vocês na mão e fez aqui atrás esse espacinho onde você pode aí passar um Lanyard. Tem esse pino aqui, então o Lanyard fica saindo aqui do fim do canivete ao invés de ser do começo. Ele tem aqui três parafusos principais, o parafuso do clipe e o backspacer. Aqui ele também tem o espaço ali se você quiser trocar o clipe de lugar. É um canivete muito bacana, então, de manusear, eu acho bem gostoso aí. A pega dele, eu acho que justamente por não ter tanto jimping, enfim, embora ele fique muito bem travado na mão, ele também tem uma ergonomia aí muito amigável. Para mim, o clipe dele não incomoda, eu vi alguns reviews que falaram um pouco do clipe dele, e eu não acho que é à toa aí que muitos, quando ele saiu, esse canivete aqui, se eu não me engano, saiu no ano de 2020, consideraram ele o melhor canivete de entrada na gringa, né? Então, canais como, por exemplo, o Metal Complex, o Nick Chabas, elogiaram demais esse canivete.
Acho que principalmente pela questão do grind dele, então o grind dele é realmente, na minha opinião, algo muito especial que a Civivi consegue fazer, então um canivete que corta muito, muito bem, e justamente por ter a geometria flat, o que a geometria flat te permite? Muitas afiações sem que você piore aí a qualidade do corte, porque vai ficar mais grosso. Então pensa aqui, por exemplo, com um canivete Saber Ground como o Grip Chilean, conforme você vai afiando, então conforme você vai tirando o material, o fio aqui ele vai ficar cada vez mais grosso atrás da parte do fio de corte mesmo, então ele vai cortar cada vez pior. Com um canivete Hollow, ele fica aqui fininho muito mais tempo, então você consegue afiar ele muitas vezes aí sem perder essa habilidade de corte. Em comparação aqui, por exemplo, com o Grip Chilean, vocês podem ver a diferença do quanto é mais fino. Deixa eu mostrar primeiro o Ortiz aqui e depois o Grip Chilean. Inclusive, pessoal, peço desculpa para vocês aí, que eu tô gravando isso aqui um pouco gripado, então minha voz tá um pouquinho falhando, mas eu não queria demorar para gravar esse vídeo para vocês. Então, tá aí, acho que eu já falei tudo que tinha para falar do Ortiz. Se ficou mais alguma dúvida, comentem aí também. Comentem qual modelo da Civivi vocês gostam mais. E pro vídeo de hoje era isso. Até a próxima. Falou, pessoal!